Boa noite, a paz do Senhor. Quem você fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 30 de dezembro de 2025. Hoje é uma terça-feira, né? Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Hoje é a última terça-feira do ano de 2025, né? Não se esqueça disso. E até que o Senhor tem nos ajudado, né? E é muita alegria, assim, sabe? Poder saber que até que o Senhor nos ajudou, nos livrou, nos guardou, né? Quantas pessoas nos chegaram aqui o dia 30 de dezembro? Nós estamos aqui, amém? Com mais um momento João 3,30, que ele cresça, que eu diminua, que é uma bênção. Na minha vida, eu quero que ele cresça de vocês também, porque tudo que diz respeito à palavra do Senhor é bênção para as nossas vidas, né? Porque nós somos movidos pela palavra do Senhor, amém? Vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, mais uma vez eu entro na sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Meu Deus, me perdoa porque eu pequei no pensar, no falar, no agir. Toma minha mente, toma meu coração, leva cativa a ti, Senhor. Me ajuda a estar te servindo, a estar te buscando. Meu Deus, em nome de Jesus, está meu esposo, meus filhos, e aquele irmão, aquela irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que eu possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando o laço, quebrando o arco. Meu Deus, eu te fazendo toda a obra das trevas. É o que eu te peço nessa hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus, amém? A palavra do Senhor vai dizer assim, a profecia contra Acabe, tá? Aleluia, glória a Deus, né? Eu tenho até que marcar essa daqui também. Depois eu já vejo. Assim, a profecia contra Acabe. Josafá tinha grande riqueza e honra e aliou-se a Acabe por laços de casamento. Olha, igreja. Asa aliou-se com Ben-Hadad e ele com Acabe. Olha pra tu ver. Josafá tinha grande riqueza e honra e casa, né? Josafá tinha grande riqueza e honra e aliou-se a Acabe por laços de casamento. Igreja, ele fez uma aliança com casamento. Então, assim, Reino do Norte e Reino do Sul. Vamos lá. Alguns anos depois... E detalhe, tá? Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Deixa eu orar primeiro. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, acesse a santa e preciosa palavra no momento de João 3,30. Que eu, a missionária da Giralbana, desapareça. Que Deus Pai, Deus Filho, Deus e Fã de Deus apareça. Porque o objetivo desse canal seria simplesmente pegar a tua palavra pura e genuína como ela é. Meu Deus, não é sobre mim, é sobre ti, é sobre a tua honra, a tua glória, o teu louvor e a tua adoração. Amanda Shuri decanta. Santo Deus de Israel, toma minha mente, toma meu coração, leva cativa a ti. Deus, que eu diminua, que o Senhor cresça sempre. Porque essa palavra meu Deus, não tem nem explicação. Ela é maravilhosa, ela é tremenda, ela exalta, ela liberta, ela cura, ela salva. E a própria palavra é o próprio Cristo que deu a sua vida por mim e por você. Ah, meu Deus, que teu Espírito Santo de Deus venha convencer as nossas vidas do pecado. Nos ajude, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Diz assim, né? Josafá tinha grande riqueza e honra e aliou-se a Acabe por laços de casamento. Quando a gente fala de Josafá e a gente fala de Acabe, a gente está falando de dois reinos. Reino do Norte e Reino do Sul, ok? Reino do Norte, o que é Acabe, ok? Reino do Norte é Acabe, com capital. Acabe, Israel. E Acabe, ele faz um templo, tá? De adoração para Jezabel, sua esposa. Reino do Sul, a gente está falando de Judá. Tá? Reino do Sul é Judá. E a gente está falando de Josafá. E a gente está falando do templo de Salomão. Tá? Então, a igreja tinha dois templos aqui. Tá? Por que eu tô falando isso? Para você entender as alianças pagãs, aleluia, que eram feitas e que Deus não estava de acordo, tá bom? E isso acaba trazendo muito, 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 muito mal, né? O que eles acabam fazendo. Então, quando Acabe entra, você vai ver isso aqui. Eu vou até colocar aqui para mim não esquecer. Você vê isso em 1 Reis 16, versículo 32, tá? No templo de Baal, que ele... Vamos lá, 32, vamos lá. 1 Reis 16, 31, diz assim, ó. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, porque Jeroboão pecou, né? Muito, fazendo que altares então em Betel para o povo de Israel adorar. Jeroboão, filho de Nabate, mas também se casou com Jezabel, quem? Acabe, tá? Filha de Etibal, rei de Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e adorá-lo, no 32. No templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria, Acabe ergueu um altar para Baal. Então, igreja, é muito sério aqui o que Acabe acaba fazendo, ok? Ele acaba erguendo um templo para Baal, tá?
Então, por isso que quando Josafá se mistura com ele, Josafá acaba fazendo algo que não agrada a Deus, tá? Ele acaba indiretamente participando do templo de Baal. Fazendo aliança com Baal, ok? Alguns anos depois, ele foi visitar Acabe em Samaria. Acabe abateu muitas ovelhas. E você sabe que depois a capital, ele funda Samaria como capital de Israel, tá? Também esqueci de falar isso. Ele fica Israel, Jerusalém, desculpa, Israel, Samaria, Judá, Jerusalém, tá? Aí fica assim, Reino do Norte, Reino do Sul. Templo de Baal e templo de Salomão. A coisa é séria, igreja, seríssima. Acabe abateu muitas ovelhas e bois para receber Josafá e sua comitiva e insistiu que atacasse Ramote de Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: irás comigo lutar em Ramate de Gileade? Irás? Olha só, igreja, que perversidade. Por quê? Porque, igreja, a gente agora entende por que ele vai, tá? Porque ele tem uma aliança, ele casa com a filha de Acabe. Então, se ele casa com a filha de Acabe, ele passa a ter uma aliança com Acabe. E isso não é legal, tá? A gente, quando... ele casou com a filha de Acabe. Quando ele casa com a filha de Acabe, ele, né, aceita ali os deuses pagãos, tá, do povo de Israel. Porque até então ele tinha um coração... Deus, ele fala ali, né, que o coração dele estava nos passos de Davi, ok? Então ele estava no caminho de Davi. Agora ele já está indo pro caminho de Acabe, fazendo aliança com Acabe. Vamos lá. Josafá respondeu: sou como tu e meu povo é como teu povo. Estaremos contigo na guerra. Pronto. Ou seja, já era Deus, né? Igreja é muito sério. Já era Deus aqui. Ok? Então, quando ele faz essa fala aqui, acabou pra ele, tá? Acabou totalmente. Mas aí diz assim: mas acrescentou: peço-te que busque primeiro o conselho do Senhor. Peraí, tá fretando com o pecado e tá buscando o conselho de Deus. Ainda tinha um pouquinho de temor, tá? E aí, igreja, olha só. Meu Deus do céu. Então o rei de Israel reuniu 400 profetas e lhes perguntou: devemos ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? Eles responderam: sim, pois Deus entregará nas mãos do rei. Josafá, porém, perguntou: não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? Tem algum profeta aqui ainda? Não, tá muito fácil. 400 falando que vai. Alguém, né? Vamos lá. O rei de Israel respondeu: Josafá, ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor, porém eu odeio, porque nunca profetiza coisas boas a meu respeito, mas sempre coisas ruins. É Micaías, filho de Imlá. Igreja, eu odeio. Igreja. É muito sério. Ralamanda chore de canta, né? A gente tem que entender. Não tem comunhão. Igreja, eu fico muito preocupada com as pessoas que ficam: não, irmã, não é assim não, irmã. Não, a gente não tá fazendo exceção. Peraí, as pessoas odeiam você por quê? Rachei, canta lá e açaí. Porque eles odiavam Micaías. Porque pregava contra o pecado. Porque não fazia parte dos 400 falsos profetas. Igreja, se você não faz parte, você pode estar num ambiente. Se você não fizer parte, você vai ser desprezada, você vai ser odiada, né? Odeio. Oi. Eu também te amo, meu amor. Então Acabe, ele odiava, porém, ainda um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor, porém eu odeio, porque nunca profetiza coisas boas a meu respeito, mas sempre coisas ruins, né? Odeio. Fala pra mim, tem como? Não tem, igreja, não adianta. Aleluia. O rei não deveria dizer isso, Josafá respondeu. Josafá, não faz isso não, rei, não diz isso não. Senta ali, meu amor, que a mamãe tá acabando a live. Okay. Então o rei de Israel chamou um dos seus oficiais e disse: traga imediatamente Micaías, filho de Imlá.
Usando os vestes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados em seus tronos na ira junto à porta de Samaria. E todos os profetas estavam profetizando em transe. Olha lá, tudo endemoniado, né? Em transe. Diante deles. E Zedequias, filho de Quenã, tinha feito chifres de ferro e declarou: assim diz o Senhor, com este chifre ferirás os arameus até que sejam destruídos. Todos os outros profetas estavam profetizando a mesma coisa, dizendo: ataca, remote Gileade, será vitorioso, pois o Senhor entregará nas mãos. Igreja, sempre tem aqueles, igreja, que vai dizer sim. Vai lá, você vai ganhar. Temos que estar atentos ao Senhor. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías lhe disse: vê, todos os outros profetas estão profetizando que o rei terá sucesso. Tua palavra também deve ser favorável. Micaías, porém, disse: juro pelo nome do Senhor que direi o que o meu Deus mandar. Eu vou mandar o que Deus disser. Deus falou? Homem de Deus, igreja, mulher de Deus vai falar o que Deus mandar. E muitas vezes você vai ser odiado por isso. Quando ele chegou, o rei lhe perguntou: Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote Gileade ou não? Aí vai perguntar para ele, o rei pergunta, né? E ele respondeu: ataque, serão vitoriosos, pois eles serão entregues em suas mãos. Ataca, rei, que você será vitorioso. É óbvio que não era, né? Porque ele sabia que ele não estava falando a verdade, que ele odiava. O rei lhe disse: quantas vezes devo fazer-te jurar que me irá dizer somente a verdade em nome do Senhor? Então Micaías respondeu: vi todo Israel. Olha só. Fala a verdade. Ele sabia que ele estava mentindo. Ele sabia. Igreja, ó, as pessoas conhecem quem massageia o seu ego e quem não massageia. Ela manda choro e decanta. A gente quer ser massageada. Ela vai chata, essa bichona. Quem ela pensa que ela é? Quem eu penso que eu sou, pelo amor de Deus? Eu sou só um vaso, um instrumento usado por Deus, pela misericórdia. Só isso. Então Micaías respondeu: vi todo Israel espalhado pelas colinas como ovelha sem pastor, e ouvi o Senhor dizendo: estes não têm dono, cada um volte para casa em paz. O rei de Israel disse a Josafá: não lhe disse que ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, mas apenas coisas ruins? Tipo assim, tá lá, não falei que ele só fala coisa ruim de mim, né? Só fala coisa ruim de mim, só profetiza coisas ruins. Micaías prosseguiu: ouçam a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado em seu trono com todo o exército dos céus, à sua direita, à sua esquerda. E o Senhor me disse: quem enganará Acabe, rei de Israel, para que ataque Remote Gileade e morra lá? Um sugeria uma coisa, outro sugeria outra, até que finalmente um espírito, olha só, até que finalmente um espírito colocou-se diante do Senhor e disse: eu enganarei. Ou seja, o espírito do engano, tá? Ele queria tanto, né? Tanto, né? Ganhar a guerra, que as pessoas profetizassem que ele era o rei. Aí vai o quê? O espírito do engano. Igreja, é muito sério. É muito sério. É muito sério, né? As coisas do Senhor. Tem hora que eu fico muito assim, sabe? Ultimamente, às vezes até eu me perco. Josafá, porém, perguntou: não existe aqui mais nenhum profeta... Desculpa, igreja. Micaías prosseguiu: ouça a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado em seu trono e com todo o exército do céu à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor disse: quem enganará Acabe, rei de Israel? Quem vai enganar? Quem enganará Acabe, rei de Israel, para que ataque Remote Gileade e morra lá? E um sugeria uma coisa, outro sugeria outra. Finalmente um espírito colocou-se diante do Senhor e disse: eu enganarei. Eu enganarei. Muito sério, igreja. Ele quer, a gente quer ser enganado, né? Enganarei. O espírito do engano. Eu enganarei. Meu Deus, é muito sério. É muito sério, gente. É muito sério, é muito sério. Aleluia, glória a Deus. Salamanda chora e decanta. E disse o Senhor. Ele respondeu: irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Disse o Senhor: você conseguirá enganá-lo? Vá e o engane. Então, igreja, o espírito do engano, ok?
E aí, igreja, ele respondeu, irei e serei o espírito do engano. No 22, e o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca destes seus profetas, e o Senhor decretou a sua desgraça. Pronto, já era. Está decretado. Acabe vai morrer. Então Zedequias, filho de Quenã, aproximou-se e deu um tapa no rosto de Micaías, deu um tapa na cara do profeta de Deus. E perguntou, por qual caminho foi o Espírito da parte do Senhor quando saiu da minha boca de mim para falar? Oh, aleluia, Senhor Deus. Tem gente que não tem temor não, né? Aleluia. Tem gente que não tem temor, né? Tem gente que tá lá na mentira, né? Quer bater na cara do homem e da mulher de Deus, achando que Deus, olha... Micaías respondeu, você descobrirá no dia em que estiver se escondendo de quarto em quarto. Você vai se esconder, né? E o rei de Israel então ordenou, envie Micaías de volta a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E digam que assim diz, ponha este homem na prisão, a pão e água, até que eu volte em segurança. Igreja. É muito sério, né? Micaías declarou, se você de fato voltar em segurança, o Senhor não falou por meu intermédio, e acrescentou, ouça que estou dizendo todos vocês. Eita Deus. É estreito. Peraí, você vai botar na prisão? Vamos lá. Põe lá na prisão. Alaxê, canta lá e assou. É só Deus, igreja. É só Deus. Igreja, tem coisa na minha vida e na sua que é só Deus. Não adianta o homem querer disfarçar, mentir, enganar, porque Deus, ele vê todas as coisas, amém? Os olhos de Deus estão em todo lugar. Contei para os bons e os maus. Vamos lá, a morte de Acabe. Diz assim, no 28. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Judá foram atacar Ramote de Gileade. E o rei de Israel disse a Josafá, entrarei disfarçado em combate, mas tu usa tuas vestes reais. O rei de Judá se disfarçou e ambos foram para o combate. Igreja, tipo assim, Acabe vestiu a roupa de Josafá e Josafá vestiu a roupa de Acabe. Mas quem falou não foi Deus? Lá manda chore de canta, lá manda canta, lá chore de canta. Mas não foi Deus quem falou, né? Não foi Deus quem falou? Tá falado, igreja. Não adianta. O rei da Síria havia ordenado a seus chefes dos carros de guerra, não lutem contra ninguém. Seja soldado, seja oficial, senão contra o rei de Israel. Quando os chefes dos carros viram Josafá, pensaram, é o rei de Israel. E o cercaram para atacá-lo, mas Josafá clamou, e o Senhor ajudou. Quando os comandantes do carro viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. Igreja, a coisa do Senhor é séria. A gente não devemos fazer aliança com quem não é para fazer, amém? De repente, um soldado disparou um arco ao acaso e atingiu, ao acaso, assim, tipo, distraído. E o rei de Israel entre o encaixe das suas armaduras. Então o rei disse ao condutor do seu carro, atire-me do combate. Fui ferido. Diz no 34, a batalha foi violenta durante todo o dia. E assim o rei de Israel teve que enfrentar os arameus em pé no seu carro até a tarde. Ao pôr do sol, ele morreu. Igreja, ele morreu. Ele morreu. Porque ele achou que Micaías era o falso profeta? Porque ele sabia que Micaías era um homem de Deus. Igreja, é muito sério. As coisas do Senhor não é como eu e você quer. Né? Tá brincando com os amigos. Não é do jeito que eu e você quer. Deus falou, tá falado. Mas tem uma coisa que é bem complicado. É o tempo, né? E o tempo de Deus é implacável. Ele arrebenta com a gente. Igreja, tem hora que fala assim, meu Deus, eu tô cheia de promessas e eu preciso viver. Mas se Deus falou, no tempo certo vai cumprir. Mas não faça aliança. Deus, eu me recuso a fazer aliança com pessoas que não têm temor com Deus. Eu não faço, igreja, não faço. As pessoas podem xingar, falar, e eu choro, e eu grito, e eu coiso. Mas tô lá, no joelho, Senhor, faz justiça, Deus. Eu só sei orar. Eu só sei orar. E é assim que a gente tem que viver, amém? Deus abençoe vocês. Tem aí uma terça-feira abençoada, em nome de Jesus. O resto de terça-feira, né? Amanhã é véspera de ano novo, depois da manhã, já é primeiro.
de janeiro de 2026. Com glória. Fiquem na paz, meus irmãos.